Olá, novamente aqui. Esse é o terceiro vídeo que eu faço sobre o tema, né, da configuração que eu criei, que eu estou começando a mostrar para todo mundo em termos de operações de day trade e de swing trade. E a primeira foi, né, mostrando como é que o fluxo do day trade funciona, como é que o fluxo do swing trade funciona, né, e como é que você pode se beneficiar dessa dessa configuração para você poder operar durante as tuas investidas no day trade e no swing trade. No segundo vídeo eu fiz um vídeo sobre pontos importantes de identificar ali momentos do day trade que você pode se beneficiar em abertura de uma compra ou de uma venda, em termos de vendo a configuração que se faz ali na tela, né? Do movimento dos candles e tudo mais. E agora esse terceiro vídeo é sobre a linha que eu chamo de linha da DR ou linha da briga, né? E eu escrevi ali entre grandes operadores, né? E que mudam o momento do day trade, aprenda a identificar. Agora eu vou explicar como é que funciona para você entender melhor. A minha configuração do meu, do meu projeto, que é essas nuvens, né? Essa nuvem positivas e negativas. Então, essa aqui é uma nuvem longa negativa e aqui uma nuvem positiva porque está para cima do trade. E tem as linhas que são as linhas que dão alvos, dão suporte, dão resistência aqui e mostram o fluxo, onde pode começar e onde pode reverter e aonde você pode seguir o percurso. Então, essa configuração que eu tenho, eu já falei várias vezes, ela é estática, ou seja, estática do ponto de vista de que você não precisa mexer em nada. Ela vai se adequando ao trade durante o dia e vai te mostrando os movimentos, essas três linhas e a nuvem. Eu tenho uma linha que eu coloco manualmente, isso você vai poder fazer, independente da minha configuração ou não, você pode se beneficiar dessa estratégia, vamos falar assim. Essa estratégia, assim, eu sei que, e aprendi que, durante o primeiro momento do dia, há um movimento grande das grandes operadoras. E tem grandes operadoras que estão com vontade de vender e outras grandes operadoras que estão com vontade de comprar. E elas brigam entre si qual é o melhor ponto, né, de preço justo, que a gente chama assim. E aí eu aprendi a identificar que no primeiro momento do dia, o momento em que existe uma grande discussão entre compradores e vendedores, que ela se configura uma briga em que alguém ganha, por isso que eu chamo de linha da DR, essa linha vai permanecer ao longo do dia e ela sempre vai ser um ponto forte, seja de suporte ou de resistência, mas ela vai estar em algum momento lá. Eu vou mostrar várias telas, você vai perceber bem. Então, só para explicar como é que você coloca essa linha, você pega uma linha lá horizontal tranquila, né? Coloca, percebe aqui no momento do trade, em que, nesse caso aqui do índice, começou uma compra, essa compra não se solidificou e alguém conseguiu vencer essa compra e foi para a venda. Então, aqui eu coloco uma linha nesse ponto em que a briga terminou e foi vencida depois pelos vendedores. Então, aqui eu ponho uma linha e você vai ver que essa linha é bastante assertiva na grande maioria das vezes. Sei lá, mais do que 90%, eu acho. E no dólar, a mesma coisa. No dólar, a, a, a venda começou forte, bateu aqui e ela começou a voltar. Embora ainda continue como se fosse um período de venda ainda, aqui houve uma briga entre os grandes e se solidificou e depois foi embora. Então fica claro que é fácil de você colocar essa linha para você ter uma linha de corte ali, né? E ela muitas vezes vai fazer sentido até mesmo no meio do dia, né? Porque muitas vezes volta naquele dia, ou então ela vai embora e tchau, né? Se manda. No dia, no dia 9, a mesma coisa, aqui teve uma subida, desceu um pouco os candles aqui, foi para baixo do corpo do anterior, então eu ponho no topo do maior candle daquele momento lá e eu faço uma linha em que essa linha vai ser a linha da DR e aqui você vai ver que é assertivo de novo para caramba. Aqui no dólar teve uma descida, houve aqui um vencimento parcial dessa trajetória, mas para mim isso aqui já é um ponto de vencimento daqueles que vendiam,
né? Daqueles que compraram, que reverteram o processo de venda. E aí você vai ver que você tem aqui um suporte interessante, e aí você pode operar lá com as minhas linhas. Isso foi no dia 9, aqui no dia 8 a mesma coisa, o primeiro movimento do dia aqui foi alto, depois desceu, né? Teve candles aqui inclusive vermelhos, mas não precisa ser vermelho, tem que estar abaixo daquele último candle maior não, o que está seguindo. Coloquei uma linha aqui, ele venceu essa linha e foi embora. Aqui no dólar teve um candle, 3, 4 candles de alta, reverteu o processo. Então aqui é um ponto para mim que é uma linha de força. Não voltou nesse ponto ou não importa. Ali é um momento em que foi vencido. Muitas vezes pode até voltar ali. Aqui é a mesma coisa. Então aqui foi um longo processo. Não teve nenhuma vez que ele conseguiu vencer claramente aqui o anterior, a não ser aqui. Então aqui eu botei um ponto, que é a linha da DR, e essa linha da DR se fortaleceu aqui, tanto que teve essa briga de novo aqui nesse ponto, e aqui ela foi embora e acabou. Nesse aqui teve um momento de alta, uma descida aqui, ficou quase que voltando, né, mas ficou um candle vazio aqui. Então aqui era um ponto de briga que foi vencido parcialmente, né? Não precisa ser a se vencer com força. Isso aqui já é o suficiente. Aí você vê que no retorno aqui ele bateu de novo. Então, veja qual é a possibilidade que essa linha pode te dar no minuto, no índice e no dólar. O outro dia aqui, eu vou passar agora rapidamente, você vai começar a identificar aqui. Subiu, desceu, aqui ficou forte. Aqui subiu, desceu e foi embora. Aqui teve uma subida longa, depois venceu, então aqui ficou um ponto. Olha só que interessante. Mesmo um dia com todos esses pavios aí, essa linha aqui ficou uma linha assertiva que pode te dar uma boa entrada ou saída. Aqui uma descida, foi vencida, foi para lá, tentou vencer aqui, não conseguiu, tentou vencer aqui, não conseguiu e ficou bastante para cima. De novo, um ponto importante. Essa aqui foi para cima, venceu aqui na descida, mas ficou para trás. Essa aqui foi mais interessante, desceu, venceu aqui essa descida, tentou de novo, não conseguiu, foi embora. Aqui uma subida, uma descida, fez a linha de corte, aqui teve uma briga que poderia dar um pouco de encrenca, né, para quem quer entrar super fácil, mas depois foi embora. Aqui a mesma coisa, teve uma descida, venceu, coloquei a linha aqui, teve uma discussão aqui, mas essa discussão foi vencida e foi embora. Aí você tem que olhar as configurações das linhas que tem na minha configuração. 30 de setembro, aqui teve uma subida e uma descida aqui, a linha de corte, olha que interessante, em cima da linha verde, então te dá mais um suporte que a linha verde é a linha de baixa. Teve uma descida aqui, foi vencida, botei a linha de corte, olha que interessante. Além de fazer suporte junto com a verde, ela também é uma linha de corte e também não passou aqui. Veja quantas vezes isso vai acontecer. Uma subida, venceu aqui um pouquinho, fiz uma linha de corte, ó, aqui, bateu aqui, bateu aqui. Mesma coisa, descida, voltou um pouco, linha de corte aqui. Olha só que interessante, né? É isso. Isso é o que eu chamo a linha da DR, ou linha de briga. DR é discussão da relação, podia ser Dilson Rocha também, porque eu sou o Dilson Lockman Rocha, então, mas é mais a linha da DR de discussão entre os grandes, né? É isso, gente. Bons trades. Você pode parar aí, travar e dar uma olhada direitinho. Até a próxima.